Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte. Você já sabe, aqui no nosso horário de 8 às 9 da manhã de segunda a sexta-feira, você tem as principais notícias e informações no ambiente esportivo. Vamos trazer daqui a pouco os melhores momentos do duelo que eu poderia dizer que deu andamento à primeira rodada do segundo turno do Campeonato Alagoano. E mais uma vez, Asa e CSA se enfrentaram pela sexta vez consecutiva em 2015 e mais um empate. Foi o quarto empate entre as equipes. Daqui a pouquinho todos os detalhes para você a respeito desse jogo. Vamos também daqui a pouco trazer informações a respeito da Libertadores da América. Vamos trazer os gols das partidas realizadas ontem e também a situação de momento. Os preparativos para mais uma rodada dos estaduais neste final de semana. Teremos no Rio de Janeiro clássico, Flamengo e Vasco fazem o clássico dos milhões e a procura por ingressos tem sido bastante satisfatória. O CRB que anunciou já um novo técnico para a sequência da temporada e é um velho conhecido do torcedor de Alagoas. Daqui a pouquinho você vai saber quem é o novo comandante técnico do CRB aqui no Canal Esportes. O CSA que também já vai, depois do jogo de ontem contra o Asa, pensando no duelo do final de semana pelo segundo turno do Campeonato Alagoano. E as notícias da Gazeta, 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia que você vai saber também nesta edição do Canal Esportes que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar, painel multiplex, função Econ, display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto.
Néctar de frutas Coringa, o melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego, 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Beleza, então, agora sim, vamos dar andamento aqui ao programa, começando com as principais notícias do esporte. Antes, quero dizer para você que nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação variada da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. Acesse o portal Gazeta Web e também acompanhe outras notícias de destaque, não só aqui em Alagoas, mas pelo Brasil e pelo mundo. O aplicativo iTV Mar também dá para você a possibilidade de poder acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. O nosso canal no YouTube, perdeu o programa? Não tem problema. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar todo o programa através do YouTube, onde nós temos essa ferramenta que dá a condição de você poder justamente acompanhar todos os programas aqui da grade de programação da TV Mar Canal 25. Então acesse através desse endereço aqui do vídeo, TV Mar Canal 25, tá certo? Através do YouTube, busca lá que você vai acompanhar toda a programação da nova TV Mar, tá certo? O Giro Internacional é a primeira notícia que nós vamos trazer na manhã desta sexta-feira. Vamos trazer de maneira resumida os assuntos que acabaram ganhando repercussão no ambiente esportivo de ontem para hoje. Vamos ver. Imagine comer de graça o resto da vida no restaurante preferido. Além de dinheiro, contra Floyd Mayweather, Manny Pacquiao vai ganhar isso. Venceu com margem de ser chamado de aluno do século. O evento está marcado para o dia 2 de maio em Las Vegas. A expectativa é de que a luta envolva uma bolsa de 300 milhões de dólares para os dois lutadores, quase R$1 bilhão. 180 milhões de dólares para Mayweather e 120 para Pacquiao. Não deve fazer muita diferença para o filipino, mas o negócio não é tão ruim para o dono do estabelecimento. A oferta seria só para Pacquiao, que costuma levar cerca de 50 pessoas sempre que visita o lugar. Quem também tem o que comemorar é o técnico do México, Miguel Herrera. Muchas gracias por esta referencia que están haciendo hacia mi persona. Yo siempre he dicho que a lo mejor hay gente que mucho más importante y que a lo mejor merece estos homenajes, pero muchas gracias a ustedes. Enquanto houver justamente esses problemas políticos atrelados ao futebol, outras imagens como essa vocês ainda poderão acompanhar aqui no canal Esportes, né? Isso aconteceu, claro, no Campeonato Egípcio, onde teve justamente um problema muito sério, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram feridas e o campeonato precisou ser suspenso. E a ideia é que a partir do dia 30 de março o campeonato volte a ser realizado. É uma situação triste, né, para o futebol essa, onde há guerras políticas em determinados países que acabam impossibilitando de que o futebol seja disputado. E olha que o futebol tem muita força, o futebol é um esporte que consegue agregar situações que aparentemente nenhum outro esporte talvez pudesse trazer, pela paixão do povo, pela a questão mesmo da competitividade saudável em termos do esporte.
mas em determinadas situações isso acaba muitas vezes ficando também na questão mesmo do bloqueio diante dos interesses políticos, o que é lamentável. Ontem tivemos a sequência da Libertadores da América com algumas partidas. Vamos trazer então os gols dos jogos. Barcelona de Guayaquil, por exemplo, entrou em campo. Antes de trazermos os resultados aqui, né, para que você fique bem informado, vamos mostrar então como foi justamente os jogos de ontem. Barcelona do Equador, né, que é de Guayaquil, no Equador, contra a equipe do Atlético Nacional da Colômbia. Vamos ver então como foi esse jogo. Vamos acompanhar. Ginásio Girardot em Medellín, na Colômbia, o Palomino abriu o placar para o Atlético Nacional contra o Barcelona de Guayaquil, 1-0. Depois do cruzamento, Esterilha deixou tudo igual, 1-1. Alemã chutou de longe, o goleiro Vargas aceitou 2-1. E o Alemã queria mais, recebeu o passe e marcou o segundo dele, 3-1. Merria deixou a defesa para trás e diminuiu 3-2, mesmo com a vitória. A primeira na competição, inclusive o Barcelona permanece na lanterna com 3 pontos e o Atlético Nacional vem em terceiro com 5. Sport TV News de volta com mais Libertadores. No estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o River Plate ficou muito perto de conquistar a primeira vitória na competição. Com esse gol de Gabriel Mercado, o time argentino vencia o Juan Aurich do Peru até os 44 minutos do segundo tempo. Quando Pacheco cobrou falta do meio de campo, Ramos cabeceou para a área e Marcos Delgado chutou de primeira e empatou. O resultado deixou o River em situação complicada no grupo 6. Em terceiro lugar, com 3 pontos contra 5 do Juan Aurich e River. O líder da chave é o Tigres, com 10 pontos, enquanto o San José ocupa a lanterna com 3. No grupo 5, outro empate. Alex Silva abriu o placar para o Montevideo Wanderers do Uruguai contra o Palestino, no estádio Santa Laura, em Santiago. Jason Silva aproveitou a sobra e marcou para o chileno. Final 1-1. O Boca Juniors lidera a chave com 2 pontos, seguido pelo Wanderers com 7. Em terceiro está o Palestino com 4 e o Samora em último, ainda sem marcar. Boca, inclusive, já classificado. Na verdade, para o encerramento desta primeira fase, né, em alguns grupos na Libertadores, para conhecermos aí as 16 melhores equipes da competição. Você sabe que 2 equipes, os 2 melhores colocados de cada grupo, conquistam a classificação para a fase seguinte. E como você acompanhou, a situação do River Plate é uma situação totalmente desconfortável no aspecto de possibilidades de classificação para a fase seguinte da Libertadores da América, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa, vamos trazer mais detalhes a respeito dos jogos de ontem. O Cruzeiro teve a oportunidade de jogar contra o Mineiros de Guaiana, jogando fora de casa. Vamos ver então como foi, trazendo os gols dessa partida com imagens do Sport TV. Principalmente do lado esquerdo, né? O Mike deixava muito espaço, a cobertura não acontecia. A gente citou isso desde o início do primeiro tempo. Estamos mostrando para você os melhores momentos aqui no Sport TV News. E num lance esporádico, né, no talento individual do Marquinhos, que percebeu que ia pegar todo mundo na contramão, imprimiu velocidade e fez um cruzamento espetacular para o Arrascaeta, que o goleiro defendeu num primeiro momento, mas o Damião estava muito atento para fazer o primeiro gol do Cruzeiro. O gol saiu cedo, aos 11 minutos, poderia ter dado tranquilidade para o Cruzeiro tomar conta do jogo, ter o controle do jogo. Até deu momentaneamente, né? Porque logo depois do gol, o Cruzeiro... Nós vimos ali o Alisson perdendo uma boa chance de marcar o segundo ainda no primeiro tempo. E aí no início do segundo, você vê aí, tá vendo? Marquinhos perdendo cara a cara. O Cruzeiro teve ótimas chances, Roger. Então, logo depois do gol, ele dominou, ele teve mais tranquilidade com 5, 10 minutos. Depois, o Mineiros adiantou a marcação, voltou a jogar no campo do Cruzeiro e dominou até o final do primeiro tempo. O Marcelo tentou consertar só com palavras no intervalo, não aconteceu, e aí teve que mexer na equipe. Com a entrada do Charles e do Ceará, o Charles deu uma sustentação defensiva muito maior, o Ceará muito maior do que o Mike estava dando, e o Charles encontrou o posicionamento e equilibrou o meio campo. A partir daí, o Mineiros não incomodou mais o Cruzeiro,
e o Cruzeiro construiu um belo gol pelo lado esquerdo com o Mena. A 10 minutos do fim, 38 do segundo tempo, o Cruzeiro fez o segundo gol. O Cruzeiro foi um time a partir do momento que aconteceram essas substituições, a entrada do Ceará e principalmente do Chaves para melhorar a marcação do meio, para diminuir os espaços do Mineiros. Aí o Cruzeiro teve o controle do jogo, esse é o gol do Marquinhos, depois da projeção do Mena, o passe perfeito do Leandro Damião, trabalhando como pivô, o chileno chegou à linha de fundo. Pois é, você acompanhou então esse resultado, 2-0 para a equipe do Cruzeiro em cima do Mineiros de Guaiana, e são jogos da Libertadores da América, a terceira e quartas rodadas da competição, né, desta fase de grupos, primeira fase da competição. Já tivemos uma pré-Libertadores antes, que acabou servindo para definir a composição desses grupos, mas a situação de momento da Libertadores é justamente essa na primeira fase da competição. Vamos dar uma olhada então em termos de classificação, como ficou depois desses jogos do meio de semana, né? A situação da Libertadores. No grupo 1, Colo-Colo com 6 pontos. Em segundo, Santa Fé da Colômbia com 6. O Atlas, terceiro, com 3 pontos. E o Atlético Mineiro, que venceu seu primeiro jogo na Libertadores justamente contra o Santa Fé, né? Fez os seus 3 primeiros pontos na competição. Ainda permanece na última colocação do grupo com apenas 3 pontos. Os próximos jogos deste grupo teremos na terça-feira, dia 7 de abril, o Atlas jogando contra o Colo-Colo do Chile. Esse jogo será realizado no México. E na quinta-feira, dia 9 de abril, na Arena Independência, o Atlético Mineiro joga de volta contra o Santa Fé da Colômbia. Na situação do grupo 2, o Corinthians é o líder com 9 pontos, tem 100% de aproveitamento. O São Paulo é o segundo colocado com 6. Em terceiro, o São Lourenço com 3. E o Danúbio ainda não pontuou na competição, é o lanterna deste grupo. A próxima rodada, no dia 1º de abril, dia da mentira, né? São Lourenço e São Paulo joga na Argentina, no estádio Nuevo Gasômetro, às 10 da noite. E também no dia 1º, a quarta-feira, dia 1º de abril, na Arena Corinthians, o Corinthians joga contra o Danúbio. Situação do grupo 3, o Cruzeiro líder com 5 pontos, ao lado do Universitário Sucre também com 5 pontos. O Huracan é o terceiro com 3 pontos e quarto, Mineiros de Guaiana, com apenas 1 ponto. Os resultados de ontem, o Universitário Sucre já havia jogado, na verdade, na semana passada, 0-0 com o Huracan, e a vitória do Cruzeiro em cima do Mineiros de Guaiana ontem, pelo placar de 2-0, coloca justamente para a próxima rodada, né? Os confrontos da rodada de número 4, o Huracan e o Universitário de Sucre. Só inverte na questão o mando, né? E o Cruzeiro joga em casa no Mineirão contra o Mineiros de Guaiana. No grupo 4, o Emelec é o líder com 7 pontos, o Internacional é o segundo também com 7 pontos nos critérios, aí ocupando a vice-liderança do grupo. O The Strongest da Bolívia é o terceiro com 6 pontos. Em quarto, o Universidade de Chile com apenas 3 pontos conquistados até aqui. A próxima rodada desse grupo, no dia 14 de abril apenas. O The Strongest joga contra o Emelec e a Universidade do Chile joga contra o Internacional em casa, em Santiago. No grupo 5, o Boca Juniors é o líder com 12 pontos, já inclusive conquistou classificação por causa do empate de ontem entre Montevideo Wanderers e Palestino. Esse empate já garantiu antecipadamente a classificação do Boca Juniors para a próxima fase da Libertadores. O Montevideo Wanderers é o segundo colocado com 7 pontos, em terceiro o Palestino com 4 e o Zamora ainda não pontuou na competição. A briga mesmo está entre Palestino e o Montevideo Wanderers para saber quem será o segundo colocado nesse grupo. Na próxima rodada, olha só, a vitória do Boca 5-1 em cima do Zamora. Nós mostramos esses gols aqui no Canal Esportes de ontem, né? Aliás, no Canal Esportes de quarta-feira. E esse empate do Palestino contra o Montevideo também nós mostramos há pouco aqui no Canal Esportes. A rodada seguinte desse grupo está aí. Quinta-feira, dia 9 de abril, o Montevideo vai jogar em casa contra o Boca Juniors. Jogo chave aí para a classificação. E o Palestino joga em casa contra o Lanterna Zamora, da Venezuela. No grupo 6, o Tigres é o líder com 10 pontos. O Juan Aurich é o segundo colocado com 5, em terceiro o River Plate com 3, em quarto o San José da Bolívia também com 3 pontos. A situação do River é muito complicada na competição, né? Depois do resultado de ontem, porque vai jogar fora de casa contra o Juan Aurich, né? Na próxima rodada. Aliás, vai jogar contra o Tigres do México fora de casa na próxima rodada, né? É uma situação difícil e o San José vai jogar em casa na Colômbia contra o Juan Aurich
no dia 7 de abril e o jogo do River Plate é no dia 8, no dia seguinte. No grupo 7, o Estudiantes é o líder com 7 pontos, o Libertad da Colômbia é o segundo com 7, em terceiro o Atlético Nacional com 5 e o Barcelona de Guayaquil é o lanterna do grupo com apenas 3 pontos. Os resultados realizados nas partidas desse meio de semana, né, já mostram justamente essa condição. Na próxima rodada, programada para o dia 9 de abril, o Libertad joga contra o Barcelona de Guayaquil e o Estudiantes joga contra o Nacional de Medellín. São os próximos jogos. E para fechar a questão dessa fase de grupos da Libertadores, o Racing é o primeiro colocado com 9 pontos, o Guarani do Paraguai é o segundo com 5, o Sporting Cristal do Peru é o terceiro com 5 pontos e em quarto o Deportivo Táchira está aí na lanterna do grupo, tem apenas 2 pontos até aqui. Os próximos jogos desse grupo, na rodada de número 5, colocam frente a frente o Guarani do Paraguai em casa contra o Racing, terça-feira, dia 7 de abril, e o Deportivo Táchira joga contra o Sporting Cristal no Pueblo Novo, né, na quarta-feira, dia seguinte, no dia 8 de abril, né, próximo mês, início do próximo mês. Então essa é a situação da Libertadores da América, depois desse raio-x que nós fizemos. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos trazer as manchetes da Gazeta, vamos trazer também algumas informações do futebol pelo Brasil, a venda de ingressos para o jogo entre Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões no próximo domingo, já movimenta o Rio de Janeiro, tem muita gente comprando ingresso para acompanhar esta decisão, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto, além, claro, dos melhores momentos do duelo de ontem entre Asa e CSA, lá no estádio Coraci da Mata Fonseca. Não percam só detalhe. Voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza.
Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, até ontem, mais de 17 mil torcedores já haviam comprado de forma antecipada os ingressos para o jogo de domingo, às 6h30 da noite no Maracanã, entre Flamengo, mandante da partida, e Vasco da Gama, pela rodada de número 10 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Taça Guanabara. As duas equipes vivem um bom momento. O Vasco é o único invicto da competição, líder do Campeonato Carioca até aqui, e o Flamengo também vem num retrospecto muito positivo dos últimos jogos, conquistando vitórias e recentemente conquistou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos ver então como está o termômetro desse jogo super clássico do próximo final de semana, a partir de agora, com imagens do Sport TV. Maracanã lotado, uma linda festa nas arquibancadas. Torcida em êxtase. Isso é Flamengo e Vasco. Tá certo que o Maraca não vai estar tão cheio como há alguns anos, mas a expectativa é de bom público. 17.220 ingressos vendidos até às 18 horas. Com gol impedido de Márcio Araújo. A polêmica dura até hoje. Isso não deixa nunca ninguém enrasado. Cada clássico é a parte e cada coisa que acontece nos clássicos eu acho que fica. A arbitragem é assunto de todo jogo, se a gente for parar para pensar, assim como nós também somos assunto de Eu, como já disse, sou declaradamente torcedor do Vasco da Gama. Eu só espero que o clássico fique entre os 11, né? 11 contra 11.
Se não tivermos interferência de arbitragem, como acontece nos últimos clássicos entre Flamengo e Vasco, aí vai ser um clássico bonito, vai ser uma coisa bonita de se ver, né? Agora, que esse jogo tem sido marcado nos últimos que aconteceram por erros primários de arbitragem, isso sim. E principalmente para beneficiar o Flamengo nesses últimos erros, né? É uma situação que isso já é até motivo de chacota, não é chororô antes da partida, mas eu torço porque se acontecer o inverso, o Vasco, por exemplo, domingo, acabar sendo beneficiado pela arbitragem, aí já vai começar a se levantar a suspeita, porque o Flamengo foi beneficiado com o título carioca do ano passado com um gol impedimento, com um gol irregular. Ou teve uma bola que passou 2 metros da linha de meta e o assistente não marcou, no ano passado também no Carioca. Ou teve uma bola que não entrou, onde o Martins Silva tirou em cima da linha e o árbitro acabou marcando o gol em favor do Flamengo. Então teve todos esses processos que acabam sendo envolvidos. Então eu espero, com toda sinceridade, que o clássico fique só entre 11, de 11 contra 11. Né? E que se acontecer uma derrota, que seja justamente na bola, não com a aparição, eu poderia dizer assim, de árbitros e assistentes, que não deveriam ganhar tanto destaque nesse clássico como está ganhando nos últimos anos. Vamos dar sequência então aqui ao Canal Esportes. Ontem tivemos jogos decisivos da Copa do Brasil. O ABC garantiu classificação para a próxima fase. Vamos ver então, trazendo os gols da partida. De falta, o levantamento para a área, o toque! Gol! Leandro Amaro! Pro ABC! Com menos de 3 minutos do segundo tempo, ele que fez gol lá, faz gol cá. Zagueiro na área, já diria aquele meu amigo, não vai a passeio, amigo. Lá estava o cruzamento. E mesmo com a marcação do Gustavão, marcado, segurado pelo Gustavão, Leandro Amaro deu só um toquinho na pequena área do goleiro Marcelo Cardé. E faz 1 para o ABC, 0 para o Boa Vista. Vai avançando. E aqui tem cobrança de escanteio. Primeira trave, o toque de cabeça! Gol do ABC! Aos 41 minutos. Para fechar o resultado, fazer 2-0 e praticamente garantir a classificação. Mais uma vez aí o cruzamento, ó, e o toque e o... Pois é, sem nenhum terror, sem nenhum mistério, a ABC classificado já havia vencido o primeiro jogo por 1-0 no Rio de Janeiro e ontem só fez confirmar esta classificação. Outra equipe também acabou conquistando classificação ontem na Copa do Brasil. Nós vamos trazer detalhes a partir de agora, né? Desculpa, Icasa, né? O Icasa, é verdade. O Icasa jogou em casa contra o Independente do Pará e nós vamos trazer a partir de agora os detalhes desse jogo. Perfeito do atacante, né? Primeiro gol do Icasa na partida. O jogo foi realizado no estádio Romeirão, em Juazeiro. Trabalhei nesse estádio aí, viu, José? Vou dizer, pense no estádio. Para chegar aí, o cara pensa que nunca mais ia chegar. E as condições mínimas das mínimas. 2-0 foi o resultado, você acompanhou os gols aqui no Canal Esportes. Olha, vamos trazer aqui os confrontos, tá certo? Fresquinho para você, acabou de ser definido o sorteio dos confrontos da fase de quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, né? Depois da classificação dos clubes neste meio de semana. Tá aí os confrontos da próxima fase, PSG e Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid reeditando a final da competição ano passado, tá certo? Só jogão aí. O Porto contra o Bayern de Munique. E o Juventus jogando, ou a Juventus, né, jogando a velha senhora, jogando contra o Mônaco. São os confrontos das quartas de final. Quem passar daí vai estar na semi e aí vai ver o sonho de conquistar esse tão cobiçado troféu da Liga dos Campeões da Europa bem mais próximos. Então, Juventus e Mônaco, Porto e Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Real Madrid, PSG e Barcelona, no sorteio definido há poucos instantes nessas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, né? Esses dois duelos aí que nós estamos mostrando, PSG e Barcelona, qualquer um desses aí pode ser campeão. Qualquer um, não é surpresa para ninguém,
né? Qualquer um. Dessas equipes que chegam às quartas, surpresa é se o Porto for campeão, surpresa é se o Mônaco for campeão, se a Juventus for campeã. Aí eu vou perguntar, aí eu vou dizer, por que a Juventus? Porque a Juventus, ela passou por um processo muito difícil recentemente, que chegou a parar até na segunda divisão da Itália, envolvida em escândalos de armação de resultados, né? Então seria uma surpresa o retorno da Juventus na condição de ser um dos grandes do futebol europeu. Mas Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Real Madrid, PSG e Barcelona hoje são considerados os melhores times do continente europeu. Hoje são considerados os melhores times do continente europeu. E, consequentemente, por falar em Europa, né, pela estrutura que é oferecida, não precisa nem a gente estender que é melhor do mundo, né? São os melhores clubes, os mais ricos do planeta. Vamos lá, vamos falar aqui de manchetes da Gazeta na sequência do Canal Esportes. Vamos dar uma olhadinha então no que tem de manchete de destaque na manhã desta sexta-feira. A Gazeta, 80 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia e que você já sabe, todas as manhãs nós estamos aqui sempre repercutindo as manchetes da Gazeta, tá? Daqui a pouquinho nós vamos trazer as manchetes para você. Você que acompanha aqui o Canal Esportes já sabe que a Gazeta, 81 anos de tradição, de terça a domingo você encontra nos semáforos, nas bancas ou em casa, né? Recebe em casa todo esse conteúdo, né? Aqui da Gazeta. Vamos tentar trazer aqui justamente restabelecer o sinal para que a gente possa deixar você bem informado, né? A situação aqui ainda não foi resolvida. Enquanto não resolve, vamos fazer o seguinte, vamos trazer na sequência, Fábio, vou pedir por gentileza, para que você coloque aí no ponto os melhores momentos do jogo entre Asa e CSA, realizado ontem, né, no estádio Coraci da Mata Fonseca, pelo segundo turno do Campeonato Alagoano. E aí, enquanto nós vamos mostrar esses melhores momentos aqui, nós vamos, claro, tentar aí restabelecer o contato para poder falarmos aqui das manchetes da Gazeta, tá certo? Com imagens do Esporte Interativo Nordeste. Vamos ver então como foi, trazendo os melhores momentos desse duelo, o sexto do ano entre Asa e CSA, pelo segundo turno do Campeonato Estadual desta vez. Vamos ver. Autoriza o árbitro, está valendo, bola rolando, vem com a gente na tela do Esporte Interativo Nordeste. Preparado o Marcos Antônio para a cobrança, já está autorizado, vem Marcos Antônio, é esquerdo, desvio na barreira, linha de fundo. Linha de fundo, é escanteio para o CSA. Faz o passe de novo por dentro, é para o Marlon, ajeitou o pé direito, linha de fundo. Já está autorizado. Aí Paulinho para a cobrança, Marcos Antônio também. Vem Paulinho e Marcos Antônio, a cobrança do Paulinho, pé esquerdo para fora. O Paulinho botou no canto do goleiro. Vai para a cobrança o Rairo, pé esquerdo, manda essa bola, saiu o Jefferson. Olha a atrapalhada do Jefferson. EI Plus para 3460, uma simples mensagem de texto. EI Plus para 3460. Tá aí o cruzamento, a chance do gol para fora. O cruzamento para o Rony, ele mandou de cabeça, mandou pela linha de fundo. Olha ali na direita o levantamento para dentro da área, a chance do gol para fora. Alex Henrique mais uma vez. O Ederson estava na ponta direita, fez o levantamento, veja no replay, bola na medida. O Alex Henrique se esticou todo, não conseguiu mandar para o gol. Olha isso, Felipe Rony. Autorizão, árbitro. Está valendo. Bola rolando, o segundo tempo. Vem com a gente na tela do Esporte Interativo Nordeste. Aí o Rairo, pé esquerdo, faz a defesa do Jefferson. Vem o Asa, bola dentro da área. O Ederson bateu. Jefferson. O Ederson estava na cara do gol. Bateu de pé direito, o Jefferson foi buscar. É o que o Rolim disse, é o jogo sem dono. Tá aí o Rairo, levantamento, segundo pau, o toque de cabeça. Jefferson. Bom drible do Ederson, passou por ali o Alex Henrique. Chegou se recuperando o Marco Thiago. O árbitro vai marcar a falta e deu cartão vermelho. Cartão vermelho para o Marco Thiago. O Ederson chegava em boa condição. Está aí na repetição, né? Repetição e o Felipe Rolim analisa. Achei de um rigor excessivo esse cartão vermelho. O carrinho foi na bola. Quando apita José Valdo Bezano de Melo. Final de jogo.
Pois é, final de jogo, esse 0-0 aí ainda deixa a situação das equipes totalmente indefinida para o segundo turno que está apenas começando, né? Por exemplo, o CRB e a equipe do Coruripe, essas equipes estreiam no próximo final de semana. O CRB vai jogar inclusive contra o Céu, lá em Olho d'Água das Flores. Então, é uma situação que para o andamento da competição, os nossos clubes eles precisam, a partir de agora, entrar numa linha de resultados para não correr riscos até o final desta fase, eu poderia dizer, de classificação do primeiro turno do Campeonato Alagoano. Vamos dar aqui uma passada rapidinho na situação do primeiro turno do campeonato, do segundo turno do Campeonato Estadual, aliás, né? Antes de entrarmos nas manchetes da Gazeta. Caiu de novo? Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos dar aqui para a gente comentar um pouco a respeito do assunto com esse momento vivido pelo CSA, que anunciou a contratação aí de alguns jogadores para a disputa da competição. O CSA que ontem até teve algumas oportunidades, mas o Jefferson está sendo citado aqui como um dos principais responsáveis pelo empate de ontem, pelo placar de 0-0 contra o Asa. O Jefferson que vem salvando o CSA em muitas situações, né? O CSA que passou a jogar com um homem a menos depois que o Marco Thiago foi expulso ontem, nessa partida contra o Asa. Você viu o lance da expulsão aí, onde, na minha opinião, também foi um lance em que o árbitro poderia ter aplicado o cartão amarelo também na jogada, mas mostrou o vermelho direto ao jogador do CSA pela importância que tinha o lance. O comentarista do Esporte Interativo, ele esqueceu de citar isso. É pela importância do lance. Era uma oportunidade real de gol para o Asa, o jogador partia em velocidade e foi impedido. E é claro que a lei não pode beneficiar o infrator. E aí o árbitro acabou tomando a decisão de expulsar o jogador do Centro Esportivo Alagoano. O CSA que, querendo ou não, está aí buscando novamente uma condição de prestígio em Alagoas, pela tradição que tem, pelas conquistas que tem. E o mais essencial de tudo isso, hoje para o CSA, é a conquista de competições. A participação em competições e grandes competições daqui para frente. A direção vem trabalhando exaustivamente para poder confirmar novas aquisições. Ontem a direção do CRB anunciou a contratação, o retorno, né, para o comando técnico para substituir o Ademir Fonseca, que entregou o cargo depois do jogo contra o Globo na última quarta-feira, onde o CRB perdeu no Repelé pelo placar de 1-0, anunciou o retorno de Alexandre Barroso para o comando técnico do CRB. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com Alexandre Barroso na época, quando estava no rádio. Eu ainda passava as informações do CRB diariamente pela Rádio Correio, pela Rádio Palmares. E o Alexandre Barroso, em 2007, fez um trabalho muito bom no CRB. Ele veio em 2007, naquela oportunidade, naquela parceria com o Atlético Mineiro. Era um funcionário do Atlético. Depois passou a trabalhar no Cruzeiro, nas categorias de base. Ficou uma pessoa bastante respeitada com clubes de pequeno porte, de médio porte do futebol de Minas Gerais. E que conseguiu até abrir uma janela, não só aqui em Alagoas, quando defendeu o CRB, como também no Rio de Janeiro, quando comandou a Cabo Friense, né, no Campeonato Estadual do ano passado. Mas o que eu quero dizer a respeito dessa escolha? Na minha opinião, é um profissional super inteligente. É um profissional que conhece de futebol, não sabe, não é por achar que está na condição de técnico, não é por achar que pode ser técnico, não. Agora, é preciso que no CRB, agora, o processo seja colocado numa condição de que o treinador tenha um tempo necessário, um tempo suficiente para realizar e desempenhar o seu trabalho. Porque não adianta o Alexandre Barroso chegar agora, o Jean colocar a equipe em campo contra o Céu, se o CRB não for bem jogando lá em Olho d'Água das Flores, que é uma pedreira jogar contra esse Céu, não é? Aí já começam os questionamentos. Porque deveria ter colocado o Barroso para jogar, ou para comandar a equipe, e não o Jean. E agora o Barroso, a partir de agora, vai ser cobrado por resultados, porque o time que foi montado. Tudo isso a gente já sabe. Todo treinador ele vai ser cobrado, todo treinador ele vai passar por essa pressão natural pelo investimento, eu já disse isso em outros programas feitos pelo clube no qual ele é funcionário. Então o CRB investiu, até agora não está tendo retorno, mas chega um momento também, e vai chegar um momento que se esse retorno não vier, que a direção vai ter que olhar para o grupo e dizer, opa, você não está rendendo o esperado, pelo aquilo que nós esperávamos quando você foi anunciado e contratado. E a direção vai ter que fazer esse tipo de avaliação. Porque não é só a questão técnica do CRB, não. O problema do CRB
também está associado ao desempenho de alguns jogadores que acabam sendo até um desempenho muito abaixo no qual a expectativa criada na contratação dele. E a partir de agora, com a chegada do Alexandre Barroso, esses caras precisam dar retorno. Os jogadores precisam dar uma resposta em desempenho em campo, entrega em campo, vontade de vencer. Né? E não uma equipe tão com a preguiça daquela que a gente viu contra o Globo, com toda a sinceridade e respeito aos profissionais que trabalham no CRB. Mas eu vi um CRB preguiçoso no segundo tempo, um CRB que buscou pouco gol diante de um adversário fechado, já eliminado da competição e que mesmo assim nós não podemos desmerecer esse resultado construído pelo Globo não. Por quê? Porque o jogo contra o Globo mostrou mais uma vez que o CRB tem problemas e problemas sérios quanto ao rendimento de jogadores no elenco. E eu não vou denominar situações aqui para não transformar esses nomes citados em Cristo, né? Não é a minha intenção fazer isso. Cabe à diretoria, ao departamento de futebol do CRB, ao novo comandante técnico, fazer as avaliações e, a partir de aí, né, tirar as suas conclusões. De agora em diante, tirar suas conclusões a respeito de rendimento. Porque o CRB fez um esforço muito grande através de diretoria para trazer alguns jogadores. E precisa que esse retorno seja dado, em respeito ao torcedor. Não é nem a questão da obrigação, não quero nem entrar nisso. Eu quero entrar na questão de respeito ao torcedor. Porque foi um desrespeito com o torcedor, com a direção do CRB, o que aconteceu na última quarta-feira aqui em Maceió. Você vê o time jogar contra um adversário eliminado, que não tinha mais nenhuma pretensão na competição, tem suas qualidades no elenco, eu não vou chegar aqui para poder também desmerecer esse processo, mas você vê um time perder sem lutar. Um time perder ou se lutar, lutar pouco. Não criou o suficiente. Então, é preciso que essa avaliação seja colocada para que o pessoal do CRB possa, até numa sequência mesmo, começar a acompanhar com mais interesse o desempenho de alguns jogadores no qual a direção confiou ao anunciar a contratação no início da temporada. As manchetes da Gazeta desta sexta-feira traz como destaque na capa últimas o empate do Asa com o CSA, né, no 0-0. Isso aqui está na capa das últimas. Né? E um desempenho que foi considerado aí foi marcado mais uma vez pelo equilíbrio entre as equipes. Alexandre Barroso retorna ao CRB, ex-técnico Ademir Fonseca entregou o cargo logo após o fiasco da partida contra o Globo pela Copa do Nordeste. E eu quero ainda mais além nessa situação do CRB, não foi só contra o Globo não, viu gente? Nós estamos alertando aqui o baixo rendimento apresentado pelo time do CRB, não é de agora não. Para depois não estar dizendo, mas agora só vieram observar depois da derrota para o Globo. Não. O baixo rendimento do CRB vem de lá de trás, desde o jogo contra o Coruripe, o amistoso aqui, onde o CRB ganhou por 1-0 pelo placar com o gol do Fernando. Por que eu quero dizer isso? Porque é muito fácil você chegar e dizer, mas estamos no início de temporada, calma. A palavra calma já está cansando de ser utilizada aqui, não é? Calma, mas para o time que tem um investimento, não sei se um empresário, quando investe, ele tem também a tranquilidade suficiente para esperar que as coisas aconteçam naturalmente ou talvez possa buscar meios para antecipar essas coisas. Sem entrar em campo desde 2014, o atacante Borges, ex-Cruzeiro, foi anunciado ontem como reforço da Ponte Preta para a sequência do Campeonato Paulista. O jogador, inclusive, foi apresentado, né, já em Campinas. É uma das grandes aquisições da Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista, o atacante Borges, conhecido do torcedor brasileiro. Viveu um bom momento no São Paulo, passou pelo Santos, Cruzeiro, Internacional, enfim, já jogou bastante aqui no futebol do Brasil. Relatório do TCU, Vasco tem que devolver 73 milhões para a Eletrobras por supostos pagamentos indevidos na gestão de Roberto Dinamite. Olha, vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi um cara conseguir jogar uma história tão bonita que teve como jogador de futebol em um clube, porque demorou anos para o Roberto Dinamite construir a história de ídolo que ele é do Vasco da Gama. Mas como dirigente, meu irmão, o cara ganhou a insatisfação, eu poderia dizer, uma insatisfação geral da torcida. E cada dia que passa, as coisas só estouram no lado da gestão que ele teve no Vasco da Gama. 73 milhões a Eletrobras, é o que o Vasco tem, né, a devolver. Por pagamentos, segundo aqui a matéria, por pagamentos, supostos pagamentos indevidos
na gestão dele. Então, é triste, né? Eu não consigo entender como é que o cara consegue, ao mesmo tempo, ser tão burro para jogar uma história tão bonita de respeito, a consideração que o torcedor tinha, né? Pelo status de ídolo, né? E independente da situação, porque pode ser aqueles defensores de dizer o seguinte: o cara quando assumiu já sabia, estava cheio de ideia, o Eurico Miranda deixou um monte de problema. Meu amigo, fale, para a coisa não respingar em você. Fale. Olha, estou chegando aqui no Vasco, o Vasco está com um problema assim, está com dívida desse jeito. Se você ficar calado, você vai estar sendo conivente e vai ser responsabilizado lá na frente. Porque agora o que é que garante que esses débitos aqui junto à Eletrobras não tem o envolvimento do Roberto Dinamite? Grêmio ameaça e a FIFA contra o Atlético Mineiro. Imbróglio é por cobrança financeira na transferência do goleiro Vitor em 2012. Barrichello reivindica título de Schumacher, o título da Ferrari por 6 temporadas de 2000 a 2005. Titular da Ferrari de 2000 a 2005. Rubens Barrichello vestiu o tradicional macacão vermelho justamente no período marcado pelo domínio de Michael Schumacher. Entre 2000 e 2004, o ex-piloto alemão conquistou 5 de seus 7 títulos mundiais pela escuderia italiana, que acabou agora sendo acusada de privilegiar Schumacher em detrimento do brasileiro. 10 anos após ter largado Maranello, Rubinho reconhece que acabou sendo deixado de lado, na verdade, né? Em entrevista ao programa Agora é Tarde, da TV Bandeirantes, exibido ontem, o piloto de 42 anos faz uma declaração polêmica sobre o assunto. Ajudei Schumacher a vencer diversas vezes dos 7 títulos dele. Um deveria ser meu. Acredito que até em tom de brincadeira mesmo ele deve ter colocado isso, porque se levou a sério, eu digo que é um mongoloide, um cara desse. É um idiota, um cara desse, né? Sabendo da situação que o Rubens Barrichello se encontra, aí vai falar em título do que ajudou e tal. Todo mundo sabe que ele participava da Ferrari. Inclusive, teve uma das provas em que o Schumacher precisava vencer, que ele deixou o Schumacher passar, por ordem da escuderia. Todo mundo sabe disso, mas não precisa. Você está dizendo que é o quê? Um troféu? Que é um reconhecimento? Eu espero que o Rubinho tenha falado em tom de brincadeira, porque senão, pode ter certeza, eu não sei até onde vai parar a idiotice de um ser humano. Eu não sei, com toda sinceridade. Galo e Azulão duelam no dia 5 de abril, né? A FAF divulgou datas dos jogos da Copa Maceió. Dia 5 de abril, viu? CSA e CRB, às 10 da noite, no Rei Pelé. Dilma assina Ministério Público que negocia... Dilma assina... Não é Ministério Público não, gente. Eu errei já uma vez e vou cometer o mesmo erro. Vamos lá, medida provisória, viu? Agora tá valendo. Dilma assina medida provisória que negocia dívidas. Em contrapartida, eles precisam manter salários em dia. Essa é a situação dos clubes. Tem que, a partir de agora, manter os salários dos atletas em dia, porque corre o risco até mesmo de rebaixamento na divisão que estiver disputando. Então, o clube que não for um bom pagador nessa história terá seus dias contados. Parma declara falência. Triste demais a informação, né? O Parma da Itália declarando falência, lanterna do campeonato. O Parma declarou falência na justiça do país. Triste demais essa situação. O meia Ibson reencontra Kleberson e Léo Moura, campeões com o Flamengo em 2009. Nobre evita falar em Valdívia, no Palmeiras. Muricy minimiza vaias a Ganso. E na Copa de 2022 a final será em dezembro. Está aqui todas as manchetes da Gazeta para você. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, deixando um forte abraço. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes, a entrevista, a opinião, a análise dos assuntos de momento aqui na nossa cidade. Teremos um novo encontro daqui a pouco, tá certo? Aqui na programação da TV Mar Canal 25. Um grande abraço, fique com Deus e até segunda. A gente se vê.